assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Uma mulher vivia sua vida normal numa comunidade simples de Uganda, sem muitas expectativas. De repente, descobre um talento que muda tudo. É mais ou menos assim que começa a história de Rainha de Katwe, um filme que é tipo aquele empurrãozinho que a gente precisa para acreditar que, mesmo vindo de um lugar difícil, dá para sonhar alto e conquistar de verdade. A história gira em torno da Fiona Mutezi, uma menina que mora em Katwe, uma das áreas mais pobres de Kampala, capital de Uganda. Ela vive com a mãe, Harriet, que é super protetora e guerreira, e com os irmãos. A vida deles é bem puxada, do tipo que falta comida, o teto é improvisado e todo mundo precisa se virar como pode. Fiona, por exemplo, vendia milho na rua com o irmão mais velho para ajudar em casa. Não tinha escola, nem brinquedo, nem nada disso. Só a correria mesmo. Mas aí acontece uma virada. Um dia, ela vê o irmão entrando num lugar diferente, onde várias crianças estão jogando um jogo estranho com peças pretas e brancas. É aí que entra o cara que muda tudo, o Robert Katende. Ele é tipo um professor voluntário que ensina xadrez para crianças da comunidade. Mas não é só xadrez que ele ensina, não. Ele ensina também a acreditar em si mesmo, a pensar antes de agir, a nunca desistir. E é nesse meio que Fiona, curiosa, decide entrar. Logo de cara, ela se encanta pelo jogo, e não demora para perceberem que ela tem um dom. Fiona começa a ganhar partidas contra crianças que já jogavam há bem mais tempo. Ela entende o jogo de um jeito natural, quase como se nascesse sabendo. E meu amigo, a menina começa a crescer no xadrez de uma forma que ninguém esperava. Ela não só ganha dentro da comunidade, mas começa a competir fora, em torneios mais sérios. Só que, claro, nem tudo são flores. Mesmo ganhando, Fiona sofre preconceito, porque vem de uma favela, anda com roupa rasgada e nunca foi à escola de verdade. Tem momentos em que ela se sente excluída, acha que não pertence àquele mundo, mas o Katende sempre está lá, firme, lembrando ela do valor que tem e do que é capaz. Enquanto isso, a mãe dela, Harriet, fica meio desconfiada no começo. Ela tem medo que tudo isso de xadrez acabe magoando a filha. Afinal, a vida deles já é dura demais. E ela não quer ver os filhos sofrendo ainda mais por sonhar com algo impossível. Mas com o tempo, ela vai entendendo que aquilo não é só um jogo. É uma chance real. Fiona então começa a viajar para outros países para competir. Imagina só, uma menina que nunca tinha saído nem do bairro, de repente está indo para lugares como o Sudão, a Rússia. Isso mesmo, e ela começa a ganhar destaque mundial. Muita gente começa a falar dela, escrever sobre ela, porque é uma história e tanto. Uma garota africana, sem estudo, sem grana, que vira uma das maiores promessas do xadrez internacional. Mas o legal do filme é que não é só sobre vencer torneios, é sobre coragem, sobre cair e levantar. Tem momentos em que tudo dá errado, ela perde partidas, a família passa por dificuldades pesadas, inclusive tragédias. Mas mesmo assim, ela continua. Ela aprende com os erros, cresce, e vai entendendo que ser rainha no xadrez também significa ser rainha na vida. Controlar o jogo, fazer escolhas, proteger o que é importante. O filme mostra tudo isso de um jeito muito envolvente e colorido, com música boa e personagens que a gente se apega rapidinho. E apesar de ser uma história real, ele não fica naquele drama pesado. Tem emoção, claro, mas também tem esperança, tem risada, tem momentos lindos entre mãe e filha. E aquele calor humano que só quem vem de comunidade entende bem. Imagina uma menina chamada Fiona. Ela mora num lugar chamado Katwe, que é tipo uma comunidade bem simples de Uganda, na África. Lá não tem muito luxo, não. As ruas são de terra, as casas são pequenas e apertadas, e todo mundo vive na luta para conseguir comida e sobreviver. Fiona vive com a mãe dela, a Harriet, e os irmãos. A família dela é super unida, mas a vida é difícil de verdade. Eles quase sempre tão preocupados com o que vão comer, onde vão dormir e como vão se virar no dia seguinte. A Fiona não vai para a escola. Ela e o irmão, o Brian, passam o dia vendendo milho na rua para ajudar a mãe. E olha, não é moleza. Eles saem cedo, andam pra caramba e às vezes nem vendem o suficiente.
Mesmo assim, a Fiona é esperta, atenta, curiosa. Ela não reclama da vida, mas também não acha que aquilo é tudo o que existe. Um dia ela está seguindo o Brian pelas ruas de Catway e vê ele entrando num lugar diferente, onde tem várias crianças reunidas. É uma espécie de abrigo, com umas mesas improvisadas, e todo mundo lá dentro está concentrado, olhando para uns tabuleiros cheios de pecinhas pretas e brancas. Ela fica de canto, olhando de longe, meio tímida, mas também bem intrigada. Ela quer saber o que é aquilo. É aí que entra um cara muito importante na história, o Robert Catendi. Ele é tipo um professor, mas não daqueles de escola. Ele é um voluntário que resolveu ensinar xadrez para as crianças da comunidade, como uma forma de dar a elas algo além da pobreza e da rotina difícil. O Catendi é diferente. Ele não trata as crianças como se elas fossem menos por serem pobres. Pelo contrário, ele acredita nelas, fala com carinho, incentiva e desafia todo mundo a pensar e a crescer. A Fiona vê aquilo e fica curiosa, mas no começo ela se sente meio deslocada. As outras crianças brincam, aprendem, riem e ela ainda está só observando. Até que um dia, ela cria coragem e pede para jogar também. O Catendi deixa, claro, e começa a ensinar as regras. E aí acontece algo incrível. A Fiona pega tudo muito rápido. Tipo, muito mesmo. Ela entende o jogo, pensa à frente, saca os truques e começa a ganhar partidas. Todo mundo fica meio chocado. Como é que uma menina que nunca nem foi à escola tá jogando tão bem assim? O próprio Catendi percebe que ela é especial. Ele vê nela um talento raro, uma inteligência que vai além do comum. E o mais legal é que a Fiona, mesmo sem entender direito o que está acontecendo, se apaixona pelo xadrez. Ela gosta do desafio, de pensar, de tentar proteger a rainha e vencer com estratégia. Enquanto isso, em casa, a mãe dela começa a ficar preocupada. A Harriet é super protetora, porque já passou por muita coisa ruim. Ela tem medo de que a filha se machuque, não fisicamente, mas por se iludir. Ela não entende muito bem o que é xadrez, só vê que a Fiona está cada vez mais envolvida, saindo de casa, indo para os treinos, sonhando com algo que parece grande demais para elas. E ela teme que, no fim, tudo isso só traga decepção. Mas a Fiona não desiste. Cada vez que ela joga, ela aprende mais. Cada jogada errada vira uma lição. Ela começa a competir com outras crianças do projeto e logo se destaca como a melhor. E aí vem a primeira grande chance: participar de um torneio fora da comunidade. Para isso, o Catendi tem que convencer os organizadores a aceitarem uma menina pobre, sem escola, num ambiente mais formal. Não é fácil, mas ele acredita tanto nela que insiste. A Fiona vai para o torneio, meio assustada, sem saber o que esperar. É tudo novo. O lugar, as pessoas, até a comida. Mas quando senta na frente do tabuleiro, ela se transforma. Ela entra no jogo com tudo, dá o melhor de si e surpreende geral. Não ganha tudo, claro, mas mostra que tem talento de sobra. E é aí que tudo começa a mudar. A Fiona descobre que existe um mundo muito maior que Catway. Um mundo onde ela pode usar a cabeça, a força de vontade e até o xadrez para abrir portas. Ela não entende tudo ainda, mas já sente lá no fundo. Esse negócio pode mudar a vida dela. Depois que a Fiona joga aquele primeiro torneio fora de Catway, tudo muda. Ela volta para casa com uma sensação nova. Tipo, ué, eu consigo competir com gente de fora, gente que estuda, que tem tudo, e eu tô aqui mandando bem. É como se ela tivesse descoberto uma super força escondida. E claro, isso só deixa ela mais determinada. O Robert Catendi, que já viu o potencial dela, começa a treinar a Fiona com mais atenção. Ele não tá focado só em ela ganhar partidas, não. Ele quer que ela cresça, estude, entenda o mundo, pense por si mesma, e junto com outros alunos, ele monta um time. Um time mesmo, com uniforme, com regras, com rotina. Eles começam a treinar firme e se preparar para competições maiores. E aí vem um desafio enorme. Vão participar de um torneio nacional. Isso já é um outro nível. Tem gente de escolas particulares, crianças ricas, treinadores profissionais. O grupo de Catway chega lá meio tímido, com roupa simples, sem nem saber como usar talher no restaurante. Sério. A Fiona até tenta esconder que nunca usou garfo e faca assim. E dá pra ver que eles se sentem meio fora do lugar. Só que quando o xadrez começa, tudo muda. Fiona vai ganhando uma partida atrás da outra.
Ela foca, observa, planeja. E o mais incrível é que ela joga com o coração. Não é só estratégia. Ela joga como se estivesse defendendo a vida dela. Porque, na real, tá mesmo. Cada vitória é um passo fora da pobreza. Cada partida é uma chance de mostrar que ela merece estar ali, mesmo sendo de Katwe. Só que, mesmo com os bons resultados, a vida fora dos torneios continua difícil. A família da Fiona tá passando por problemas sérios. Eles são despejados da casa onde moram e precisam se mudar para um lugar ainda pior. Tem noite que chove dentro, tem dia que não tem o que comer. A mãe, Harriet, continua com medo de que esses sonhos da filha acabem em frustração. Ela ainda acha tudo muito arriscado. Uma mulher vivia sua vida normal numa comunidade simples de Uganda, sem muitas expectativas. De repente, descobre um talento que muda tudo. É mais ou menos assim que começa a história de Rainha de Katwe, um filme que é tipo aquele empurrãozinho que a gente precisa para acreditar que, mesmo vindo de um lugar difícil, dá para sonhar alto e conquistar de verdade. A história gira em torno da Fiona Mutezi, uma menina que mora em Katwe, uma das áreas mais pobres de Kampala, capital de Uganda. Ela vive com a mãe, Harriet, que é super protetora e guerreira, e com os irmãos. A vida deles é bem puxada, do tipo que falta comida, o teto é improvisado e todo mundo precisa se virar como pode. Fiona, por exemplo, vendia milho na rua com o irmão mais velho para ajudar em casa. Não tinha escola, nem brinquedo, nem nada disso. Só a correria mesmo. Mas aí acontece uma virada. Um dia, ela vê o irmão entrando num lugar diferente, onde várias crianças estão jogando um jogo estranho com peças pretas e brancas. É aí que entra o cara que muda tudo, o Robert Katende. Ele é tipo um professor voluntário que ensina xadrez para crianças da comunidade. Mas não é só xadrez que ele ensina, não. Ele ensina também a acreditar em si mesmo, a pensar antes de agir, a nunca desistir. E é nesse meio que Fiona, curiosa, decide entrar. Logo de cara, ela se encanta pelo jogo. E não demora para perceberem que ela tem um dom. Fiona começa a ganhar partidas contra crianças que já jogavam há bem mais tempo. Ela entende o jogo de um jeito natural, quase como se nascesse sabendo. E, meu amigo, a menina começa a crescer no xadrez de uma forma que ninguém esperava. Ela não só ganha dentro da comunidade, mas começa a competir fora, em torneios mais sérios. Só que, claro, nem tudo são flores. Mesmo ganhando, Fiona sofre preconceito, porque vem de uma favela, anda com roupa rasgada e nunca foi à escola de verdade. Tem momentos em que ela se sente excluída, acha que não pertence àquele mundo, mas o Katende sempre está lá, firme, lembrando ela do valor que tem e do que é capaz. Enquanto isso, a mãe dela, Harriet, fica meio desconfiada no começo. Ela tem medo que tudo isso de xadrez acabe magoando a filha. Afinal, a vida deles já é dura demais. E ela não quer ver os filhos sofrendo ainda mais por sonhar com algo impossível. Mas com o tempo, ela vai entendendo que aquilo não é só um jogo. É uma chance real. Fiona então começa a viajar para outros países para competir. Imagina só, uma menina que nunca tinha saído nem do bairro, de repente está indo para lugares como o Sudão, a Rússia. Isso mesmo, e ela começa a ganhar destaque mundial. Muita gente começa a falar dela, escrever sobre ela, porque é uma história e tanto. Uma garota africana, sem estudo, sem grana, que vira uma das maiores promessas do xadrez internacional. Mas o legal do filme é que não é só sobre vencer torneios. É sobre coragem, sobre cair e levantar. Tem momentos em que tudo dá errado. Ela perde partidas, a família passa por dificuldades pesadas, inclusive tragédias. Mas mesmo assim, ela continua. Ela aprende com os erros, cresce, e vai entendendo que ser rainha no xadrez também significa ser rainha na vida. Controlar o jogo, fazer escolhas, proteger o que é importante. O filme mostra tudo isso de um jeito muito envolvente e colorido, com música boa e personagens que a gente se apega rapidinho. E apesar de ser uma história real, ele não fica naquele drama pesado. Tem emoção, claro, mas também tem esperança, tem risada, tem momentos lindos entre mãe e filha. E aquele calor humano que só quem vem de comunidade entende bem. Imagina uma menina chamada Fiona. Ela mora num lugar chamado Katwe, que é tipo uma comunidade bem simples de Uganda, na África. Lá não tem muito luxo, não. As ruas são de terra, as casas são pequenas e apertadas,
E todo mundo vive na luta para conseguir comida e sobreviver. Fiona vive com a mãe dela, a Harriet, e os irmãos. A família dela é super unida, mas a vida é difícil de verdade. Eles quase sempre tão preocupados com o que vão comer, onde vão dormir e como vão se virar no dia seguinte. A Fiona não vai para a escola. Ela e o irmão, o Brian, passam o dia vendendo milho na rua para ajudar a mãe. E olha, não é moleza. Eles saem cedo, andam pra caramba e às vezes nem vendem o suficiente. Mesmo assim, a Fiona é esperta, atenta, curiosa. Ela não reclama da vida, mas também não acha que aquilo é tudo o que existe. Um dia ela está seguindo o Brian pelas ruas de Catway e vê ele entrando num lugar diferente, onde tem várias crianças reunidas. É uma espécie de abrigo, com umas mesas improvisadas, e todo mundo lá dentro está concentrado, olhando para uns tabuleiros cheios de pecinhas pretas e brancas. Ela fica de canto, olhando de longe, meio tímida, mas também bem intrigada. Ela quer saber o que é aquilo. É aí que entra um cara muito importante na história, o Robert Catendi. Ele é tipo um professor, mas não daqueles de escola. Ele é um voluntário que resolveu ensinar xadrez para as crianças da comunidade, como uma forma de dar a elas algo além da pobreza e da rotina difícil. O Catendi é diferente. Ele não trata as crianças como se elas fossem menos por serem pobres. Pelo contrário, ele acredita nelas, fala com carinho, incentiva e desafia todo mundo a pensar e a crescer. A Fiona vê aquilo e fica curiosa, mas no começo ela se sente meio deslocada. As outras crianças brincam, aprendem, riem e ela ainda está só observando. Até que um dia, ela cria coragem e pede para jogar também. O Catendi deixa, claro, e começa a ensinar as regras. E aí acontece algo incrível. A Fiona pega tudo muito rápido. Tipo, muito mesmo. Ela entende o jogo, pensa à frente, saca os truques e começa a ganhar partidas. Todo mundo fica meio chocado. Como é que uma menina que nunca nem foi à escola tá jogando tão bem assim? O próprio Catendi percebe que ela é especial. Ele vê nela um talento raro, uma inteligência que vai além do comum. E o mais legal é que a Fiona, mesmo sem entender direito o que está acontecendo, se apaixona pelo xadrez. Ela gosta do desafio, de pensar, de tentar proteger a rainha e vencer com estratégia. Enquanto isso, em casa, a mãe dela começa a ficar preocupada. A Harriet é super protetora, porque já passou por muita coisa ruim. Ela tem medo de que a filha se machuque, não fisicamente, mas por se iludir. Ela não entende muito bem o que é xadrez, só vê que a Fiona está cada vez mais envolvida, saindo de casa, indo para os treinos, sonhando com algo que parece grande demais para elas. E ela teme que, no fim, tudo isso só traga decepção. Mas a Fiona não desiste. Cada vez que ela joga, ela aprende mais. Cada jogada errada vira uma lição. Ela começa a competir com outras crianças do projeto e logo se destaca como a melhor. E aí vem a primeira grande chance: participar de um torneio fora da comunidade. Para isso, o Catendi tem que convencer os organizadores a aceitarem uma menina pobre, sem escola, num ambiente mais formal. Não é fácil, mas ele acredita tanto nela que insiste. A Fiona vai para o torneio, meio assustada, sem saber o que esperar. É tudo novo. O lugar, as pessoas, até a comida. Mas quando senta na frente do tabuleiro, ela se transforma. Ela entra no jogo com tudo, dá o melhor de si e surpreende geral. Não ganha tudo, claro, mas mostra que tem talento de sobra. E é aí que tudo começa a mudar. A Fiona descobre que existe um mundo muito maior que Catway. Um mundo onde ela pode usar a cabeça, a força de vontade e até o xadrez para abrir portas. Ela não entende tudo ainda, mas já sente lá no fundo. Esse negócio pode mudar a vida dela. Depois que a Fiona joga aquele primeiro torneio fora de Catway, tudo muda. Ela volta para casa com uma sensação nova. Tipo, ué, eu consigo competir com gente de fora, gente que estuda, que tem tudo, e eu tô aqui mandando bem. É como se ela tivesse descoberto uma super força escondida. E claro, isso só deixa ela mais determinada. O Robert Catendi, que já viu o potencial dela, começa a treinar a Fiona com mais atenção. Ele não tá focado só em ela ganhar partidas, não. Ele quer que ela cresça, estude, entenda o mundo, pense por si mesma, e junto com outros alunos, ele monta um time. Um time mesmo, com uniforme, com regras, com rotina.
Eles começam a treinar firme e se preparar para competições maiores. E aí vem um desafio enorme. Vão participar de um torneio nacional. Isso já é um outro nível. Tem gente de escolas particulares, crianças ricas, treinadores profissionais. O grupo de Katwe chega lá meio tímido, com roupa simples, sem nem saber como usar talher no restaurante. Sério. A Fiona até tenta esconder que nunca usou garfo e faca assim. E dá pra ver que eles se sentem meio fora do lugar. Só que quando o xadrez começa, tudo muda. Fiona vai ganhando uma partida atrás da outra. Ela foca, observa, planeja. E o mais incrível é que ela joga com o coração. Não é só estratégia. Ela joga como se estivesse defendendo a vida dela. Porque na real, tá mesmo. Cada vitória é um passo fora da pobreza. Cada partida é uma chance de mostrar que ela merece estar ali, mesmo sendo de Katwe. Só que, mesmo com os bons resultados, a vida fora dos torneios continua difícil. A família da Fiona está passando por problemas sérios. Eles são despejados da casa onde moram e precisam se mudar para um lugar ainda pior. Tem noite que chove dentro, tem dia que não tem o que comer. A mãe, Harriet, continua com medo de que esses sonhos da filha acabem em frustração. Ela ainda acha tudo muito arriscado. Uma mulher vivia sua vida normal numa comunidade simples de Uganda, sem muitas expectativas. De repente, descobre um talento que muda tudo. É mais ou menos assim que começa a história de Rainha de Katwe, um filme que é tipo aquele empurrãozinho que a gente precisa para acreditar que, mesmo vindo de um lugar difícil, dá para sonhar alto e conquistar de verdade. A história gira em torno da Fiona Mutezi, uma menina que mora em Katwe, uma das áreas mais pobres de Kampala, capital de Uganda. Ela vive com a mãe, Harriet, que é super protetora e guerreira, e com os irmãos. A vida deles é bem puxada, do tipo que falta comida, o teto é improvisado e todo mundo precisa se virar como pode. Fiona, por exemplo, vendia milho na rua com o irmão mais velho para ajudar em casa. Não tinha escola, nem brinquedo, nem nada disso. Só a correria mesmo. Mas aí acontece uma virada. Um dia, ela vê o irmão entrando num lugar diferente, onde várias crianças estão jogando um jogo estranho com peças pretas e brancas. É aí que entra o cara que muda tudo, o Robert Katende. Ele é tipo um professor voluntário que ensina xadrez para crianças da comunidade. Mas não é só xadrez que ele ensina, não. Ele ensina também a acreditar em si mesmo, a pensar antes de agir, a nunca desistir. E é nesse meio que Fiona, curiosa, decide entrar. Logo de cara, ela se encanta pelo jogo, e não demora para perceberem que ela tem um dom. Fiona começa a ganhar partidas contra crianças que já jogavam há bem mais tempo. Ela entende o jogo de um jeito natural, quase como se nascesse sabendo. E meu amigo, a menina começa a crescer no xadrez de uma forma que ninguém esperava. Ela não só ganha dentro da comunidade, mas começa a competir fora, em torneios mais sérios. Só que, claro, nem tudo são flores. Mesmo ganhando, Fiona sofre preconceito, porque vem de uma favela, anda com roupa rasgada e nunca foi à escola de verdade. Tem momentos em que ela se sente excluída, acha que não pertence àquele mundo, mas o Katende sempre está lá, firme, lembrando ela do valor que tem e do que é capaz. Enquanto isso, a mãe dela, Harriet, fica meio desconfiada no começo. Ela tem medo que tudo isso de xadrez acabe magoando a filha. Afinal, a vida deles já é dura demais. E ela não quer ver os filhos sofrendo ainda mais por sonhar com algo impossível. Mas com o tempo, ela vai entendendo que aquilo não é só um jogo. É uma chance real. Fiona então começa a viajar para outros países para competir. Imagina só, uma menina que nunca tinha saído nem do bairro, de repente está indo para lugares como o Sudão, a Rússia. Isso mesmo, e ela começa a ganhar destaque mundial. Muita gente começa a falar dela, escrever sobre ela, porque é uma história e tanto. Uma garota africana, sem estudo, sem grana, que vira uma das maiores promessas do xadrez internacional. Mas o legal do filme é que não é só sobre vencer torneios, é sobre coragem, sobre cair e levantar. Tem momentos em que tudo dá errado, ela perde partidas, a família passa por dificuldades pesadas, inclusive tragédias. Mas mesmo assim, ela continua. Ela aprende com os erros, cresce, e vai entendendo que ser rainha no xadrez também significa ser rainha na vida. Controlar o jogo, fazer escolhas, proteger o que é importante. O filme mostra tudo isso de um jeito muito envolvente e colorido,
com música boa e personagens que a gente se apega rapidinho. E apesar de ser uma história real, ele não fica naquele drama pesado. Tem emoção, claro, mas também tem esperança, tem risada, tem momentos lindos entre mãe e filha. E aquele calor humano que só quem vem de comunidade entende bem. Imagina uma menina chamada Fiona. Ela mora num lugar chamado Katwe, que é tipo uma comunidade bem simples de Uganda, na África. Lá não tem muito luxo, não. As ruas são de terra, as casas são pequenas e apertadas, e todo mundo vive na luta para conseguir comida e sobreviver. Fiona vive com a mãe dela, a Harriet, e os irmãos. A família dela é super unida, mas a vida é difícil de verdade. Eles quase sempre tão preocupados com o que vão comer, onde vão dormir e como vão se virar no dia seguinte. A Fiona não vai para a escola. Ela e o irmão, o Brian, passam o dia vendendo milho na rua para ajudar a mãe. E olha, não é moleza. Eles saem cedo, andam pra caramba e às vezes nem vendem o suficiente. Mesmo assim, a Fiona é esperta, atenta, curiosa. Ela não reclama da vida, mas também não acha que aquilo é tudo o que existe. Um dia ela está seguindo o Brian pelas ruas de Katwe e vê ele entrando num lugar diferente, onde tem várias crianças reunidas. É uma espécie de abrigo, com umas mesas improvisadas, e todo mundo lá dentro está concentrado, olhando para uns tabuleiros cheios de pecinhas pretas e brancas. Ela fica de canto, olhando de longe, meio tímida, mas também bem intrigada. Ela quer saber o que é aquilo. É aí que entra um cara muito importante na história, o Robert Katendi. Ele é tipo um professor, mas não daqueles de escola. Ele é um voluntário que resolveu ensinar xadrez para as crianças da comunidade, como uma forma de dar a elas algo além da pobreza e da rotina difícil. O Katendi é diferente. Ele não trata as crianças como se elas fossem menos por serem pobres. Pelo contrário, ele acredita nelas, fala com carinho, incentiva e desafia todo mundo a pensar e a crescer. A Fiona vê aquilo e fica curiosa, mas no começo ela se sente meio deslocada. As outras crianças brincam, aprendem, riem e ela ainda está só observando. Até que um dia, ela cria coragem e pede para jogar também. O Katendi deixa, claro, e começa a ensinar as regras. E aí acontece algo incrível. A Fiona pega tudo muito rápido. Tipo, muito mesmo. Ela entende o jogo, pensa à frente, saca os truques e começa a ganhar partidas. Todo mundo fica meio chocado. Como é que uma menina que nunca nem foi à escola está jogando tão bem assim? O próprio Katendi percebe que ela é especial. Ele vê nela um talento raro, uma inteligência que vai além do comum. E o mais legal é que a Fiona, mesmo sem entender direito o que está acontecendo, se apaixona pelo xadrez. Ela gosta do desafio, de pensar, de tentar proteger a rainha e vencer com estratégia. Enquanto isso, em casa, a mãe dela começa a ficar preocupada. A Harriet é super protetora, porque já passou por muita coisa ruim. Ela tem medo de que a filha se machuque, não fisicamente, mas por se iludir. Ela não entende muito bem o que é xadrez, só vê que a Fiona está cada vez mais envolvida, saindo de casa, indo para os treinos, sonhando com algo que parece grande demais para elas. E ela teme que, no fim, tudo isso só traga decepção. Mas a Fiona não desiste. Cada vez que ela joga, ela aprende mais. Cada jogada errada vira uma lição. Ela começa a competir com outras crianças do projeto e logo se destaca como a melhor. E aí vem a primeira grande chance: participar de um torneio fora da comunidade. Para isso, o Katendi tem que convencer os organizadores a aceitarem uma menina pobre, sem escola, num ambiente mais formal. Não é fácil, mas ele acredita tanto nela que insiste. A Fiona vai para o torneio, meio assustada, sem saber o que esperar. É tudo novo. O lugar, as pessoas, até a comida. Mas quando senta na frente do tabuleiro, ela se transforma. Ela entra no jogo com tudo, dá o melhor de si e surpreende geral. Não ganha tudo, claro, mas mostra que tem talento de sobra. E é aí que tudo começa a mudar. A Fiona descobre que existe um mundo muito maior que Katwe. Um mundo onde ela pode usar a cabeça, a força de vontade e até o xadrez para abrir portas. Ela não entende tudo ainda, mas já sente lá no fundo. Esse negócio pode mudar a vida dela. Depois que a Fiona joga aquele primeiro torneio fora de Katwe, tudo muda. Ela volta para casa com uma sensação nova. Tipo, ué,
Eu consigo competir com gente de fora, gente que estuda, que tem tudo, e eu tô aqui mandando bem. É como se ela tivesse descoberto uma super força escondida. E claro, isso só deixa ela mais determinada. O Robert Katende, que já viu o potencial dela, começa a treinar a Fiona com mais atenção. Ele não tá focado só em ela ganhar partidas, não. Ele quer que ela cresça, estude, entenda o mundo, pense por si mesma, e junto com outros alunos, ele monta um time. Um time mesmo, com uniforme, com regras, com rotina. Eles começam a treinar firme e se preparar para competições maiores. E aí vem um desafio enorme. Vão participar de um torneio nacional. Isso já é um outro nível. Tem gente de escolas particulares, crianças ricas, treinadores profissionais. O grupo de Katwe chega lá meio tímido, com roupa simples, sem nem saber como usar talher no restaurante. Sério. A Fiona até tenta esconder que nunca usou garfo e faca assim. E dá pra ver que eles se sentem meio fora do lugar. Só que quando o xadrez começa, tudo muda. Fiona vai ganhando uma partida atrás da outra. Ela foca, observa, planeja. E o mais incrível é que ela joga com o coração. Não é só estratégia. Ela joga como se estivesse defendendo a vida dela. Porque na real, tá mesmo. Cada vitória é um passo fora da pobreza. Cada partida é uma chance de mostrar que ela merece estar ali, mesmo sendo de Katwe. Só que, mesmo com os bons resultados, a vida fora dos torneios continua difícil. A família da Fiona está passando por problemas sérios. Eles são despejados da casa onde moram e precisam se mudar para um lugar ainda pior. Tem noite que chove dentro, tem dia que não tem o que comer. A mãe, Harriet, continua com medo de que esses sonhos da filha acabem em frustração. Ela ainda acha tudo muito arriscado. Uma mulher vivia sua vida normal numa comunidade simples de Uganda, sem muitas expectativas. De repente, descobre um talento que muda tudo. É mais ou menos assim que começa a história de Rainha de Katwe, um filme que é tipo aquele empurrãozinho que a gente precisa para acreditar que, mesmo vindo de um lugar difícil, dá para sonhar alto e conquistar de verdade. A história gira em torno da Fiona Mutezi, uma menina que mora em Katwe, uma das áreas mais pobres de Kampala, capital de Uganda. Ela vive com a mãe, Harriet, que é super protetora e guerreira, e com os irmãos. A vida deles é bem puxada, do tipo que falta comida, o teto é improvisado e todo mundo precisa se virar como pode. Fiona, por exemplo, vendia milho na rua com o irmão mais velho para ajudar em casa. Não tinha escola, nem brinquedo, nem nada disso. Só a correria mesmo. Mas aí acontece uma virada. Um dia, ela vê o irmão entrando num lugar diferente, onde várias crianças estão jogando um jogo estranho com peças pretas e brancas. É aí que entra o cara que muda tudo, o Robert Katende. Ele é tipo um professor voluntário que ensina xadrez para crianças da comunidade. Mas não é só xadrez que ele ensina, não. Ele ensina também a acreditar em si mesmo, a pensar antes de agir, a nunca desistir. E é nesse meio que Fiona, curiosa, decide entrar. Logo de cara, ela se encanta pelo jogo. E não demora para perceberem que ela tem um dom. Fiona começa a ganhar partidas contra crianças que já jogavam há bem mais tempo. Ela entende o jogo de um jeito natural, quase como se nascesse sabendo. E, meu amigo, a menina começa a crescer no xadrez de uma forma que ninguém esperava. Ela não só ganha dentro da comunidade, mas começa a competir fora, em torneios mais sérios. Só que, claro, nem tudo são flores. Mesmo ganhando, Fiona sofre preconceito, porque vem de uma favela, anda com roupa rasgada e nunca foi à escola de verdade. Tem momentos em que ela se sente excluída, acha que não pertence àquele mundo, mas o Katende sempre está lá, firme, lembrando ela do valor que tem e do que é capaz. Enquanto isso, a mãe dela, Harriet, fica meio desconfiada no começo. Ela tem medo que tudo isso de xadrez acabe magoando a filha. Afinal, a vida deles já é dura demais. E ela não quer ver os filhos sofrendo ainda mais por sonhar com algo impossível. Mas com o tempo, ela vai entendendo que aquilo não é só um jogo. É uma chance real. Fiona então começa a viajar para outros países para competir. Imagina só, uma menina que nunca tinha saído nem do bairro, de repente está indo para lugares como o Sudão, a Rússia. Isso mesmo. E ela começa a ganhar destaque mundial. Muita gente começa a falar dela, escrever sobre ela, porque é uma história e tanto. Uma garota africana, sem estudo, sem grana, que vira uma das maiores promessas do xadrez internacional.
Mas o legal do filme é que não é só sobre vencer torneios, é sobre coragem, sobre cair e levantar. Tem momentos em que tudo dá errado, ela perde partidas, a família passa por dificuldades pesadas, inclusive tragédias. Mas mesmo assim, ela continua. Ela aprende com os erros, cresce e vai entendendo que ser rainha no xadrez também significa ser rainha na vida. Controlar o jogo, fazer escolhas, proteger o que é importante. O filme mostra tudo isso de um jeito muito envolvente e colorido, com música boa e personagens que a gente se apega rapidinho. E apesar de ser uma história real, ele não fica naquele drama pesado. Tem emoção, claro, mas também tem esperança, tem risada, tem momentos lindos entre mãe e filha. E aquele calor humano que só quem vem de comunidade entende bem. Imagina uma menina chamada Fiona. Ela mora num lugar chamado Katwe, que é tipo uma comunidade bem simples de Uganda, na África. Lá não tem muito luxo, não. As ruas são de terra, as casas são pequenas e apertadas, e todo mundo vive na luta para conseguir comida e sobreviver. Fiona vive com a mãe dela, a Harriet, e os irmãos. A família dela é super unida, mas a vida é difícil de verdade. Eles quase sempre tão preocupados com o que vão comer, onde vão dormir e como vão se virar no dia seguinte. A Fiona não vai para a escola. Ela e o irmão, o Brian, passam o dia vendendo milho na rua para ajudar a mãe. E olha, não é moleza. Eles saem cedo, andam pra caramba e às vezes nem vendem o suficiente. Mesmo assim, a Fiona é esperta, atenta, curiosa. Ela não reclama da vida, mas também não acha que aquilo é tudo o que existe. Um dia ela tá seguindo o Brian pelas ruas de Katwe e vê ele entrando num lugar diferente, onde tem várias crianças reunidas. É uma espécie de abrigo, com umas mesas improvisadas, e todo mundo lá dentro tá concentrado, olhando para uns tabuleiros cheios de pecinhas pretas e brancas. Ela fica de canto, olhando de longe, meio tímida, mas também bem intrigada. Ela quer saber o que é aquilo. É aí que entra um cara muito importante na história, o Robert Katendi. Ele é tipo um professor, mas não daqueles de escola. Ele é um voluntário que resolveu ensinar xadrez para as crianças da comunidade, como uma forma de dar a elas algo além da pobreza e da rotina difícil. O Katendi é diferente. Ele não trata as crianças como se elas fossem menos por serem pobres. Pelo contrário, ele acredita nelas, fala com carinho, incentiva e desafia todo mundo a pensar e a crescer. A Fiona vê aquilo e fica curiosa, mas no começo ela se sente meio deslocada. As outras crianças brincam, aprendem, riem e ela ainda está só observando. Até que um dia, ela cria coragem e pede para jogar também. O Katendi deixa, claro, e começa a ensinar as regras. E aí acontece algo incrível. A Fiona pega tudo muito rápido. Tipo, muito mesmo. Ela entende o jogo, pensa à frente, saca os truques e começa a ganhar partidas. Todo mundo fica meio chocado. Como é que uma menina que nunca nem foi à escola tá jogando tão bem assim? O próprio Katendi percebe que ela é especial. Ele vê nela um talento raro, uma inteligência que vai além do comum. E o mais legal é que a Fiona, mesmo sem entender direito o que está acontecendo, se apaixona pelo xadrez. Ela gosta do desafio, de pensar, de tentar proteger a rainha e vencer com estratégia. Enquanto isso, em casa, a mãe dela começa a ficar preocupada. A Harriet é super protetora, porque já passou por muita coisa ruim. Ela tem medo de que a filha se machuque, não fisicamente, mas por se iludir. Ela não entende muito bem o que é xadrez, só vê que a Fiona está cada vez mais envolvida, saindo de casa, indo para os treinos, sonhando com algo que parece grande demais para elas. E ela teme que, no fim, tudo isso só traga decepção. Mas a Fiona não desiste. Cada vez que ela joga, ela aprende mais. Cada jogada errada vira uma lição. Ela começa a competir com outras crianças do projeto e logo se destaca como a melhor. E aí vem a primeira grande chance: participar de um torneio fora da comunidade. Para isso, o Katendi tem que convencer os organizadores a aceitarem uma menina pobre, sem escola, num ambiente mais formal. Não é fácil, mas ele acredita tanto nela que insiste. A Fiona vai para o torneio, meio assustada, sem saber o que esperar. É tudo novo. O lugar, as pessoas, até a comida. Mas quando senta na frente do tabuleiro, ela se transforma. Ela entra no jogo com tudo.
dá o melhor de si e surpreende geral. Não ganha tudo, claro, mas mostra que tem talento de sobra. E é aí que tudo começa a mudar. A Fiona descobre que existe um mundo muito maior que Katwe. Um mundo onde ela pode usar a cabeça, a força de vontade e até o xadrez para abrir portas. Ela não entende tudo ainda, mas já sente lá no fundo. Esse negócio pode mudar a vida dela. Depois que a Fiona joga aquele primeiro torneio fora de Katwe, tudo muda. Ela volta para casa com uma sensação nova. Tipo, eu consigo competir com gente de fora, gente que estuda, que tem tudo, e eu tô aqui mandando bem. É como se ela tivesse descoberto uma super força escondida. E claro, isso só deixa ela mais determinada. O Robert Katende, que já viu o potencial dela, começa a treinar a Fiona com mais atenção. Ele não tá focado só em ela ganhar partidas, não. Ele quer que ela cresça, estude, entenda o mundo, pense por si mesma, e junto com outros alunos, ele monta um time. Um time mesmo, com uniforme, com regras, com rotina. Eles começam a treinar firme e se preparar para competições maiores. E aí vem um desafio enorme. Vão participar de um torneio nacional. Isso já é um outro nível. Tem gente de escolas particulares, crianças ricas, treinadores profissionais. O grupo de Katwe chega lá meio tímido, com roupa simples, sem nem saber como usar talher no restaurante. Sério. A Fiona até tenta esconder que nunca usou garfo e faca assim. E dá pra ver que eles se sentem meio fora do lugar. Só que quando o xadrez começa, tudo muda. Fiona vai ganhando uma partida atrás da outra. Ela foca, observa, planeja. E o mais incrível é que ela joga com o coração. Não é só estratégia. Ela joga como se estivesse defendendo a vida dela. Porque na real, tá mesmo. Cada vitória é um passo fora da pobreza. Cada partida é uma chance de mostrar que ela merece estar ali, mesmo sendo de Katwe. Só que, mesmo com os bons resultados, a vida fora dos torneios continua difícil. A família da Fiona está passando por problemas sérios. Eles são despejados da casa onde moram e precisam se mudar para um lugar ainda pior. Tem noite que chove dentro, tem dia que não tem o que comer. A mãe, Harriet, continua com medo de que esses sonhos da filha acabem em frustração. Ela ainda acha tudo muito arriscado. Uma mulher vivia sua vida normal numa comunidade simples de Uganda, sem muitas expectativas. De repente, descobre um talento que muda tudo. É mais ou menos assim que começa a história de Rainha de Katwe, um filme que é tipo aquele empurrãozinho que a gente precisa para acreditar que, mesmo vindo de um lugar difícil, dá para sonhar alto e conquistar de verdade. A história gira em torno da Fiona Mutezi, uma menina que mora em Katwe, uma das áreas mais pobres de Kampala, capital de Uganda. Ela vive com a mãe, Harriet, que é super protetora e guerreira, e com os irmãos. A vida deles é bem puxada, do tipo que falta comida, o teto é improvisado e todo mundo precisa se virar como pode. Fiona, por exemplo, vendia milho na rua com o irmão mais velho para ajudar em casa. Não tinha escola, nem brinquedo, nem nada disso. Só a correria mesmo. Mas aí acontece uma virada. Um dia, ela vê o irmão entrando num lugar diferente, onde várias crianças estão jogando um jogo estranho com peças pretas e brancas. É aí que entra o cara que muda tudo, o Robert Katende. Ele é tipo um professor voluntário que ensina xadrez para crianças da comunidade. Mas não é só xadrez que ele ensina, não. Ele ensina também a acreditar em si mesmo, a pensar antes de agir, a nunca desistir. E é nesse meio que Fiona, curiosa, decide entrar. Logo de cara, ela se encanta pelo jogo, e não demora para perceberem que ela tem um dom. Fiona começa a ganhar partidas contra crianças que já jogavam há bem mais tempo. Ela entende o jogo de um jeito natural, quase como se nascesse sabendo. E meu amigo, a menina começa a crescer no xadrez de uma forma que ninguém esperava. Ela não só ganha dentro da comunidade, mas começa a competir fora, em torneios mais sérios. Só que, claro, nem tudo são flores. Mesmo ganhando, Fiona sofre preconceito, porque vem de uma favela, anda com roupa rasgada e nunca foi à escola de verdade. Tem momentos em que ela se sente excluída, acha que não pertence àquele mundo, mas o Katende sempre tá lá, firme, lembrando ela do valor que tem e do que é capaz. Enquanto isso, a mãe dela, Harriet, fica meio desconfiada no começo. Ela tem medo que tudo isso de xadrez acabe magoando a filha. Afinal, a vida deles já é dura demais.
E ela não quer ver os filhos sofrendo ainda mais por sonhar com algo impossível. Mas com o tempo, ela vai entendendo que aquilo não é só um jogo. É uma chance real. Fiona então começa a viajar para outros países para competir. Imagina só, uma menina que nunca tinha saído nem do bairro, de repente está indo para lugares como o Sudão, a Rússia. Isso mesmo, e ela começa a ganhar destaque mundial. Muita gente começa a falar dela, escrever sobre ela, porque é uma história e tanto. Uma garota africana, sem estudo, sem grana, que vira uma das maiores promessas do xadrez internacional. Mas o legal do filme é que não é só sobre vencer torneios, é sobre coragem, sobre cair e levantar. Tem momentos em que tudo dá errado, ela perde partidas, a família passa por dificuldades pesadas, inclusive tragédias. Mas mesmo assim, ela continua. Ela aprende com os erros, cresce e vai entendendo que ser rainha no xadrez também significa ser rainha na vida. Controlar o jogo, fazer escolhas, proteger o que é importante. O filme mostra tudo isso de um jeito muito envolvente e colorido, com música boa e personagens que a gente se apega rapidinho. E apesar de ser uma história real, ele não fica naquele drama pesado. Tem emoção, claro, mas também tem esperança, tem risada, tem momentos lindos entre mãe e filha, e aquele calor humano que só quem vem de comunidade entende bem. Imagina uma menina chamada Fiona. Ela mora num lugar chamado Katwe, que é tipo uma comunidade bem simples de Uganda, na África. Lá não tem muito luxo, não. As ruas são de terra, as casas são pequenas e apertadas, e todo mundo vive na luta para conseguir comida e sobreviver. Fiona vive com a mãe dela, a Harriet, e os irmãos. A família dela é super unida, mas a vida é difícil de verdade. Eles quase sempre tão preocupados com o que vão comer, onde vão dormir e como vão se virar no dia seguinte. A Fiona não vai para a escola. Ela e o irmão, o Brian, passam o dia vendendo milho na rua para ajudar a mãe. E olha, não é moleza. Eles saem cedo, andam pra caramba e às vezes nem vendem o suficiente. Mesmo assim, a Fiona é esperta, atenta, curiosa. Ela não reclama da vida, mas também não acha que aquilo é tudo o que existe. Um dia ela está seguindo o Brian pelas ruas de Katwe e vê ele entrando num lugar diferente, onde tem várias crianças reunidas. É uma espécie de abrigo, com umas mesas improvisadas, e todo mundo lá dentro está concentrado, olhando para uns tabuleiros cheios de pecinhas pretas e brancas. Ela fica de canto, olhando de longe, meio tímida, mas também bem intrigada. Ela quer saber o que é aquilo. É aí que entra um cara muito importante na história, o Robert Katendi. Ele é tipo um professor, mas não daqueles de escola. Ele é um voluntário que resolveu ensinar xadrez para as crianças da comunidade, como uma forma de dar a elas algo além da pobreza e da rotina difícil. O Katendi é diferente. Ele não trata as crianças como se elas fossem menos por serem pobres. Pelo contrário, ele acredita nelas, fala com carinho, incentiva e desafia todo mundo a pensar e a crescer. A Fiona vê aquilo e fica curiosa, mas no começo ela se sente meio deslocada. As outras crianças brincam, aprendem, riem e ela ainda está só observando. Até que um dia, ela cria coragem e pede para jogar também. O Katendi deixa, claro, e começa a ensinar as regras. E aí acontece algo incrível. A Fiona pega tudo muito rápido. Tipo, muito mesmo. Ela entende o jogo, pensa à frente, saca os truques e começa a ganhar partidas. Todo mundo fica meio chocado. Como é que uma menina que nunca nem foi à escola está jogando tão bem assim? O próprio Katendi percebe que ela é especial. Ele vê nela um talento raro, uma inteligência que vai além do comum. E o mais legal é que a Fiona, mesmo sem entender direito o que está acontecendo, se apaixona pelo xadrez. Ela gosta do desafio, de pensar, de tentar proteger a rainha e vencer com estratégia. Enquanto isso, em casa, a mãe dela começa a ficar preocupada. A Harriet é super protetora, porque já passou por muita coisa ruim. Ela tem medo de que a filha se machuque, não fisicamente, mas por se iludir. Ela não entende muito bem o que é xadrez, só vê que a Fiona está cada vez mais envolvida, saindo de casa, indo para os treinos, sonhando com algo que parece grande demais para elas. E ela teme que, no fim, tudo isso só traga decepção. Mas a Fiona não desiste. Cada vez que ela joga, ela aprende mais. Cada jogada errada vira uma lição.
Ela começa a competir com outras crianças do projeto e logo se destaca como a melhor. E aí vem a primeira grande chance: participar de um torneio fora da comunidade. Para isso, o Katendi tem que convencer os organizadores a aceitarem uma menina pobre, sem escola, num ambiente mais formal. Não é fácil, mas ele acredita tanto nela que insiste. A Fiona vai para o torneio, meio assustada, sem saber o que esperar. É tudo novo. O lugar, as pessoas, até a comida. Mas quando senta na frente do tabuleiro, ela se transforma. Ela entra no jogo com tudo, dá o melhor de si e surpreende geral. Não ganha tudo, claro, mas mostra que tem talento de sobra. E é aí que tudo começa a mudar. A Fiona descobre que existe um mundo muito maior que Katwe. Um mundo onde ela pode usar a cabeça, a força de vontade e até o xadrez para abrir portas. Ela não entende tudo ainda, mas já sente lá no fundo. Esse negócio pode mudar a vida dela. Depois que a Fiona joga aquele primeiro torneio fora de Katwe, tudo muda. Ela volta para casa com uma sensação nova. Tipo, ué, eu consigo competir com gente de fora, gente que estuda, que tem tudo, e eu tô aqui mandando bem. É como se ela tivesse descoberto uma super força escondida. E claro, isso só deixa ela mais determinada. O Robert Katendi, que já viu o potencial dela, começa a treinar a Fiona com mais atenção. Ele não tá focado só em ela ganhar partidas, não. Ele quer que ela cresça, estude, entenda o mundo, pense por si mesma, e junto com outros alunos, ele monta um time. Um time mesmo, com uniforme, com regras, com rotina. Eles começam a treinar firme e se preparar para competições maiores. E aí vem um desafio enorme. Vão participar de um torneio nacional. Isso já é um outro nível. Tem gente de escolas particulares, crianças ricas, treinadores profissionais. O grupo de Katwe chega lá meio tímido, com roupa simples, sem nem saber como usar talher no restaurante. Sério. A Fiona até tenta esconder que nunca usou garfo e faca assim. E dá pra ver que eles se sentem meio fora do lugar. Só que quando o xadrez começa, tudo muda. Fiona vai ganhando uma partida atrás da outra. Ela foca, observa, planeja. E o mais incrível é que ela joga com o coração. Não é só estratégia. Ela joga como se estivesse defendendo a vida dela. Porque na real, tá mesmo. Cada vitória é um passo fora da pobreza. Cada partida é uma chance de mostrar que ela merece estar ali, mesmo sendo de Katwe. Só que, mesmo com os bons resultados, a vida fora dos torneios continua difícil. A família da Fiona está passando por problemas sérios. Eles são despejados da casa onde moram e precisam se mudar para um lugar ainda pior. Tem noite que chove dentro, tem dia que não tem o que comer. A mãe, Harriet, continua com medo de que esses sonhos da filha acabem em frustração. Ela ainda acha tudo muito arriscado. Uma mulher vivia sua vida normal numa comunidade simples de Uganda, sem muitas expectativas. De repente, descobre um talento que muda tudo. É mais ou menos assim que começa a história de Rainha de Katwe, um filme que é tipo aquele empurrãozinho que a gente precisa para acreditar que, mesmo vindo de um lugar difícil, dá para sonhar alto e conquistar de verdade. A história gira em torno da Fiona Mutezi, uma menina que mora em Katwe, uma das áreas mais pobres de Kampala, capital de Uganda. Ela vive com a mãe, Harriet, que é super protetora e guerreira, e com os irmãos. A vida deles é bem puxada, do tipo que falta comida, o teto é improvisado e todo mundo precisa se virar como pode. Fiona, por exemplo, vendia milho na rua com o irmão mais velho para ajudar em casa. Não tinha escola, nem brinquedo, nem nada disso. Só a correria mesmo. Mas aí acontece uma virada. Um dia, ela vê o irmão entrando num lugar diferente, onde várias crianças estão jogando um jogo estranho com peças pretas e brancas. É aí que entra o cara que muda tudo, o Robert Katendi. Ele é tipo um professor voluntário que ensina xadrez para crianças da comunidade. Mas não é só xadrez que ele ensina, não. Ele ensina também a acreditar em si mesmo, a pensar antes de agir, a nunca desistir. E é nesse meio que Fiona, curiosa, decide entrar. Logo de cara, ela se encanta pelo jogo, e não demora para perceberem que ela tem um dom. Fiona começa a ganhar partidas contra crianças que já jogavam há bem mais tempo. Ela entende o jogo de um jeito natural, quase como se nascesse sabendo. E meu amigo, a menina começa a crescer no xadrez de uma forma que ninguém esperava. Ela não só ganha dentro da comunidade, mas começa a competir fora,
em torneios mais sérios. Só que, claro, nem tudo são flores. Mesmo ganhando, Fiona sofre preconceito, porque vem de uma favela, anda com roupa rasgada e nunca foi à escola de verdade. Tem momentos em que ela se sente excluída, acha que não pertence àquele mundo, mas o Katende sempre tá lá, firme, lembrando ela do valor que tem e do que é capaz. Enquanto isso, a mãe dela, Harriet, fica meio desconfiada no começo. Ela tem medo que tudo isso de xadrez acabe magoando a filha. Afinal, a vida deles já é dura demais, e ela não quer ver os filhos sofrendo ainda mais por sonhar com algo impossível. Mas com o tempo, ela vai entendendo que aquilo não é só um jogo. É uma chance real. Fiona então começa a viajar para outros países para competir. Imagina só, uma menina que nunca tinha saído nem do bairro, de repente está indo para lugares como o Sudão, a Rússia. Isso mesmo, e ela começa a ganhar destaque mundial. Muita gente começa a falar dela, escrever sobre ela, porque é uma história e tanto. Uma garota africana, sem estudo, sem grana, que vira uma das maiores promessas do xadrez internacional. Mas o legal do filme é que não é só sobre vencer torneios, é sobre coragem, sobre cair e levantar. Tem momentos em que tudo dá errado, ela perde partidas, a família passa por dificuldades pesadas, inclusive tragédias. Mas mesmo assim, ela continua. Ela aprende com os erros, cresce e vai entendendo que ser rainha no xadrez também significa ser rainha na vida. Controlar o jogo, fazer escolhas, proteger o que é importante. O filme mostra tudo isso de um jeito muito envolvente e colorido, com música boa e personagens que a gente se apega rapidinho. E apesar de ser uma história real, ele não fica naquele drama pesado. Tem emoção, claro, mas também tem esperança, tem risada, tem momentos lindos entre mãe e filha. E aquele calor humano que só quem vem de comunidade entende bem. Imagina uma menina chamada Fiona. Ela mora num lugar chamado Katwe, que é tipo uma comunidade bem simples de Uganda, na África. Lá não tem muito luxo, não. As ruas são de terra, as casas são pequenas e apertadas, e todo mundo vive na luta para conseguir comida e sobreviver. Fiona vive com a mãe dela, a Harriet, e os irmãos. A família dela é super unida, mas a vida é difícil de verdade. Eles quase sempre tão preocupados com o que vão comer, onde vão dormir e como vão se virar no dia seguinte. A Fiona não vai para a escola. Ela e o irmão, o Brian, passam o dia vendendo milho na rua para ajudar a mãe. E olha, não é moleza. Eles saem cedo, andam pra caramba e às vezes nem vendem o suficiente. Mesmo assim, a Fiona é esperta, atenta, curiosa. Ela não reclama da vida, mas também não acha que aquilo é tudo o que existe. Um dia ela está seguindo o Brian pelas ruas de Katwe e vê ele entrando num lugar diferente, onde tem várias crianças reunidas. É uma espécie de abrigo, com umas mesas improvisadas, e todo mundo lá dentro está concentrado, olhando para uns tabuleiros cheios de pecinhas pretas e brancas. Ela fica de canto, olhando de longe, meio tímida, mas também bem intrigada. Ela quer saber o que é aquilo. É aí que entra um cara muito importante na história, o Robert Katende. Ele é tipo um professor, mas não daqueles de escola. Ele é um voluntário que resolveu ensinar xadrez para as crianças da comunidade, como uma forma de dar a elas algo além da pobreza e da rotina difícil. O Katende é diferente. Ele não trata as crianças como se elas fossem menos por serem pobres. Pelo contrário, ele acredita nelas, fala com carinho, incentiva e desafia todo mundo a pensar e a crescer. A Fiona vê aquilo e fica curiosa, mas no começo ela se sente meio deslocada. As outras crianças brincam, aprendem, riem e ela ainda está só observando. Até que um dia, ela cria coragem e pede para jogar também. O Katende deixa, claro, e começa a ensinar as regras. E aí acontece algo incrível. A Fiona pega tudo muito rápido. Tipo, muito mesmo. Ela entende o jogo, pensa à frente, saca os truques e começa a ganhar partidas. Todo mundo fica meio chocado. Como é que uma menina que nunca nem foi à escola tá jogando tão bem assim? O próprio Katende percebe que ela é especial. Ele vê nela um talento raro, uma inteligência que vai além do comum. E o mais legal é que a Fiona, mesmo sem entender direito o que está acontecendo, se apaixona pelo xadrez. Ela gosta do desafio, de pensar, de tentar proteger a rainha e vencer com estratégia. Enquanto isso, em casa, a mãe dela começa a ficar preocupada.
A Harriet é super protetora, porque já passou por muita coisa ruim. Ela tem medo de que a filha se machuque, não fisicamente, mas por se iludir. Ela não entende muito bem o que é xadrez, só vê que a Fiona está cada vez mais envolvida, saindo de casa, indo para os treinos, sonhando com algo que parece grande demais para elas. E ela teme que, no fim, tudo isso só traga decepção. Mas a Fiona não desiste. Cada vez que ela joga, ela aprende mais. Cada jogada errada vira uma lição. Ela começa a competir com outras crianças do projeto e logo se destaca como a melhor. E aí vem a primeira grande chance: participar de um torneio fora da comunidade. Para isso, o Katende tem que convencer os organizadores a aceitarem uma menina pobre, sem escola, num ambiente mais formal. Não é fácil, mas ele acredita tanto nela que insiste. A Fiona vai para o torneio, meio assustada, sem saber o que esperar. É tudo novo. O lugar, as pessoas, até a comida. Mas quando senta na frente do tabuleiro, ela se transforma. Ela entra no jogo com tudo, dá o melhor de si e surpreende geral. Não ganha tudo, claro, mas mostra que tem talento de sobra. E é aí que tudo começa a mudar. A Fiona descobre que existe um mundo muito maior que Katwe. Um mundo onde ela pode usar a cabeça, a força de vontade e até o xadrez para abrir portas. Ela não entende tudo ainda, mas já sente lá no fundo. Esse negócio pode mudar a vida dela. Depois que a Fiona joga aquele primeiro torneio fora de Katwe, tudo muda. Ela volta para casa com uma sensação nova. Tipo, ué, eu consigo competir com gente de fora, gente que estuda, que tem tudo, e eu tô aqui mandando bem. É como se ela tivesse descoberto uma super força escondida. E claro, isso só deixa ela mais determinada. O Robert Katende, que já viu o potencial dela, começa a treinar a Fiona com mais atenção. Ele não tá focado só em ela ganhar partidas, não. Ele quer que ela cresça, estude, entenda o mundo, pense por si mesma, e junto com outros alunos, ele monta um time. Um time mesmo, com uniforme, com regras, com rotina. Eles começam a treinar firme e se preparar para competições maiores. E aí vem um desafio enorme. Vão participar de um torneio nacional. Isso já é um outro nível. Tem gente de escolas particulares, crianças ricas, treinadores profissionais. O grupo de Katwe chega lá meio tímido, com roupa simples, sem nem saber como usar talher no restaurante. Sério. A Fiona até tenta esconder que nunca usou garfo e faca assim. E dá pra ver que eles se sentem meio fora do lugar. Só que quando o xadrez começa, tudo muda. Fiona vai ganhando uma partida atrás da outra. Ela foca, observa, planeja. E o mais incrível é que ela joga com o coração. Não é só estratégia. Ela joga como se estivesse defendendo a vida dela. Porque, na real, tá mesmo. Cada vitória é um passo fora da pobreza. Cada partida é uma chance de mostrar que ela merece estar ali, mesmo sendo de Katwe. Só que, mesmo com os bons resultados, a vida fora dos torneios continua difícil. A família da Fiona tá passando por problemas sérios. Eles são despejados da casa onde moram e precisam se mudar para um lugar ainda pior. Tem noite que chove dentro, tem dia que não tem o que comer. A mãe, Harriet, continua com medo de que esses sonhos da filha acabem em frustração. Ela ainda acha tudo muito arriscado. Uma mulher vivia sua vida normal numa comunidade simples de Uganda, sem muitas expectativas. De repente, descobre um talento que muda tudo. É mais ou menos assim que começa a história de Rainha de Katwe, um filme que é tipo aquele empurrãozinho que a gente precisa para acreditar que, mesmo vindo de um lugar difícil, dá para sonhar alto e conquistar de verdade. A história gira em torno da Fiona Mutezi, uma menina que mora em Katwe, uma das áreas mais pobres de Kampala, capital de Uganda. Ela vive com a mãe, Harriet, que é super protetora e guerreira, e com os irmãos. A vida deles é bem puxada, do tipo que falta comida, o teto é improvisado e todo mundo precisa se virar como pode. Fiona, por exemplo, vendia milho na rua com o irmão mais velho para ajudar em casa. Não tinha escola, nem brinquedo, nem nada disso. Só a correria mesmo. Mas aí acontece uma virada. Um dia, ela vê o irmão entrando num lugar diferente, onde várias crianças estão jogando um jogo estranho com peças pretas e brancas. É aí que entra o cara que muda tudo, o Robert Katende. Ele é tipo um professor voluntário que ensina xadrez para crianças da comunidade. Mas não é só xadrez que ele ensina, não.
Ele ensina também a acreditar em si mesmo, a pensar antes de agir, a nunca desistir. E é nesse meio que Fiona, curiosa, decide entrar. Logo de cara, ela se encanta pelo jogo, e não demora para perceberem que ela tem um dom. Fiona começa a ganhar partidas contra crianças que já jogavam há bem mais tempo. Ela entende o jogo de um jeito natural, quase como se nascesse sabendo. E meu amigo, a menina começa a crescer no xadrez de uma forma que ninguém esperava. Ela não só ganha dentro da comunidade, mas começa a competir fora, em torneios mais sérios. Só que, claro, nem tudo são flores. Mesmo ganhando, Fiona sofre preconceito, porque vem de uma favela, anda com roupa rasgada e nunca foi à escola de verdade. Tem momentos em que ela se sente excluída, acha que não pertence àquele mundo, mas o Katende sempre está lá, firme, lembrando ela do valor que tem e do que é capaz. Enquanto isso, a mãe dela, Harriet, fica meio desconfiada no começo. Ela tem medo que tudo isso de xadrez acabe magoando a filha. Afinal, a vida deles já é dura demais. E ela não quer ver os filhos sofrendo ainda mais por sonhar com algo impossível. Mas com o tempo, ela vai entendendo que aquilo não é só um jogo. É uma chance real. Fiona então começa a viajar para outros países para competir. Imagina só, uma menina que nunca tinha saído nem do bairro, de repente está indo para lugares como o Sudão, a Rússia. Isso mesmo. E ela começa a ganhar destaque mundial. Muita gente começa a falar dela, escrever sobre ela, porque é uma história e tanto. Uma garota africana, sem estudo, sem grana, que vira uma das maiores promessas do xadrez internacional. Mas o legal do filme é que não é só sobre vencer torneios, é sobre coragem, sobre cair e levantar. Tem momentos em que tudo dá errado, ela perde partidas, a família passa por dificuldades pesadas, inclusive tragédias. Mas mesmo assim, ela continua. Ela aprende com os erros, cresce e vai entendendo que ser rainha no xadrez também significa ser rainha na vida. Controlar o jogo, fazer escolhas, proteger o que é importante. O filme mostra tudo isso de um jeito muito envolvente e colorido, com música boa e personagens que a gente se apega rapidinho. E apesar de ser uma história real, ele não fica naquele drama pesado. Tem emoção, claro, mas também tem esperança, tem risada, tem momentos lindos entre mãe e filha. E aquele calor humano que só quem vem de comunidade entende bem. Imagina uma menina chamada Fiona. Ela mora num lugar chamado Katwe, que é tipo uma comunidade bem simples de Uganda, na África. Lá não tem muito luxo, não. As ruas são de terra, as casas são pequenas e apertadas, e todo mundo vive na luta para conseguir comida e sobreviver. Fiona vive com a mãe dela, a Harriet, e os irmãos. A família dela é super unida, mas a vida é difícil de verdade. Eles quase sempre tão preocupados com o que vão comer, onde vão dormir e como vão se virar no dia seguinte. A Fiona não vai para a escola. Ela e o irmão, o Brian, passam o dia vendendo milho na rua para ajudar a mãe. E olha, não é moleza. Eles saem cedo, andam pra caramba e às vezes nem vendem o suficiente. Mesmo assim, a Fiona é esperta, atenta, curiosa. Ela não reclama da vida, mas também não acha que aquilo é tudo o que existe. Um dia ela está seguindo o Brian pelas ruas de Katwe e vê ele entrando num lugar diferente, onde tem várias crianças reunidas. É uma espécie de abrigo, com umas mesas improvisadas, e todo mundo lá dentro está concentrado, olhando para uns tabuleiros cheios de pecinhas pretas e brancas. Ela fica de canto, olhando de longe, meio tímida, mas também bem intrigada. Ela quer saber o que é aquilo. É aí que entra um cara muito importante na história, o Robert Katende. Ele é tipo um professor, mas não daqueles de escola. Ele é um voluntário que resolveu ensinar xadrez para as crianças da comunidade, como uma forma de dar a elas algo além da pobreza e da rotina difícil. O Katende é diferente. Ele não trata as crianças como se elas fossem menos por serem pobres. Pelo contrário, ele acredita nelas, fala com carinho, incentiva e desafia todo mundo a pensar e a crescer. A Fiona vê aquilo e fica curiosa, mas no começo ela se sente meio deslocada. As outras crianças brincam, aprendem, riem e ela ainda está só observando. Até que um dia, ela cria coragem e pede para jogar também. O Katende deixa, claro, e começa a ensinar as regras. E aí acontece algo incrível. A Fiona pega tudo muito rápido. Tipo, muito mesmo. Ela entende o jogo, pensa à frente,
saca os truques e começa a ganhar partidas. Todo mundo fica meio chocado. Como é que uma menina que nunca nem foi à escola tá jogando tão bem assim? O próprio Katende percebe que ela é especial. Ele vê nela um talento raro, uma inteligência que vai além do comum. E o mais legal é que a Fiona, mesmo sem entender direito o que está acontecendo, se apaixona pelo xadrez. Ela gosta do desafio, de pensar, de tentar proteger a rainha e vencer com estratégia. Enquanto isso, em casa, a mãe dela começa a ficar preocupada. A Harriet é super protetora, porque já passou por muita coisa ruim. Ela tem medo de que a filha se machuque, não fisicamente, mas por se iludir. Ela não entende muito bem o que é xadrez, só vê que a Fiona está cada vez mais envolvida, saindo de casa, indo para os treinos, sonhando com algo que parece grande demais para elas. E ela teme que, no fim, tudo isso só traga decepção. Mas a Fiona não desiste. Cada vez que ela joga, ela aprende mais. Cada jogada errada vira uma lição. Ela começa a competir com outras crianças do projeto e logo se destaca como a melhor. E aí vem a primeira grande chance: participar de um torneio fora da comunidade. Para isso, o Katende tem que convencer os organizadores a aceitarem uma menina pobre, sem escola, num ambiente mais formal. Não é fácil, mas ele acredita tanto nela que insiste. A Fiona vai para o torneio, meio assustada, sem saber o que esperar. É tudo novo. O lugar, as pessoas, até a comida. Mas quando senta na frente do tabuleiro, ela se transforma. Ela entra no jogo com tudo, dá o melhor de si e surpreende geral. Não ganha tudo, claro, mas mostra que tem talento de sobra. E é aí que tudo começa a mudar. A Fiona descobre que existe um mundo muito maior que Katwe. Um mundo onde ela pode usar a cabeça, a força de vontade e até o xadrez para abrir portas. Ela não entende tudo ainda, mas já sente lá no fundo. Esse negócio pode mudar a vida dela. Depois que a Fiona joga aquele primeiro torneio fora de Katwe, tudo muda. Ela volta para casa com uma sensação nova. Tipo, ué, eu consigo competir com gente de fora, gente que estuda, que tem tudo, e eu tô aqui mandando bem. É como se ela tivesse descoberto uma super força escondida. E claro, isso só deixa ela mais determinada. O Robert Katende, que já viu o potencial dela, começa a treinar a Fiona com mais atenção. Ele não tá focado só em ela ganhar partidas, não. Ele quer que ela cresça, estude, entenda o mundo, pense por si mesma, e junto com outros alunos, ele monta um time. Um time mesmo, com uniforme, com regras, com rotina. Eles começam a treinar firme e se preparar para competições maiores. E aí vem um desafio enorme. Vão participar de um torneio nacional. Isso já é um outro nível. Tem gente de escolas particulares, crianças ricas, treinadores profissionais. O grupo de Katwe chega lá meio tímido, com roupa simples, sem nem saber como usar talher no restaurante. Sério. A Fiona até tenta esconder que nunca usou garfo e faca assim. E dá pra ver que eles se sentem meio fora do lugar. Só que quando o xadrez começa, tudo muda. Fiona vai ganhando uma partida atrás da outra. Ela foca, observa, planeja. E o mais incrível é que ela joga com o coração. Não é só estratégia. Ela joga como se estivesse defendendo a vida dela. Porque, na real, tá mesmo. Cada vitória é um passo fora da pobreza. Cada partida é uma chance de mostrar que ela merece estar ali, mesmo sendo de Katwe. Só que, mesmo com os bons resultados, a vida fora dos torneios continua difícil. A família da Fiona tá passando por problemas sérios. Eles são despejados da casa onde moram e precisam se mudar para um lugar ainda pior. Tem noite que chove dentro, tem dia que não tem o que comer. A mãe, Harriet, continua com medo de que esses sonhos da filha acabem em frustração. Ela ainda acha tudo muito arriscado. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.